Pedro ele é responsável, voltando aqui ao tema, Pedro é responsável pelas primeiras confissões de fé da igreja, saca? Então ele literalmente tem a primazia das confissões mais importantes daquilo que a igreja católica acredita. Ele faz essa primeira pregação, fica em Jerusalém, e aí depois de muito tempo ele vai para Roma, onde ele vai continuar o governo da igreja de lá. Inclusive, a gente chama aqui a igreja católica romana por conta dessa ida do apóstolo Pedro. Sim. Vale lembrar, é o fato de Pedro estar em Roma que faz com que a igreja seja romana. Sim. Olha a importância do cara, velho. Mais uma pergunta que pode ser burra. Por que ele foi pra Roma? Porque era a sede do Império Romano. Ah, tá. Basicamente porque, tipo assim, quando São José Maria começou o Opus Dei, ele fazia muitas coisas na Espanha, né? Então, tipo, se movimentar. Aí teve um bispo que chegou pra ele e falou assim, isso que você faz é muito bom, né? Mas se você não fizer isso em Roma, isso nunca vai sair daqui. Então, assim, tem os grandes polos, né? Tipo assim, nossa, você é um grande empresário, mas se a sua cidade, se a sua empresa não tiver em São Paulo, ela nunca vai ser grande o suficiente. É mais ou menos isso aí. Saquei. Bacana. E no caso da igreja, assim, ele vai pra lá porque é a sede do Império Romano, né? Então a maioria das estradas saíam de Roma. E vale lembrar um negócio, a gente às vezes dá esse argumento, né? Falando das estradas e tal, o pessoal fala assim, isso é pelagianismo, tá falando que é por conta das estruturas físicas. E não, a igreja católica de fato vai dizer que até mesmo as estradas do Império Romano foram uma ação da providência pra salvação da humanidade, sabe? Então é tudo muito bem montado. Então a igreja vai pra lá, só que Pedro conta a história, né? Que ele quis voltar pra Jerusalém. Que é a história do Covades, que a gente já falou aqui. Ele quis voltar, ele encontra-se com Jesus em um dos momentos e Jesus fala pra ele, né? Cria vergonha na cara, safado, sem vergonha, né? Não foi isso que ele falou. Ele falou assim, então eu vou pra lá. Não pode falar isso, né? Ah, então tá bom. eu tô indo pra Roma ser crucificado de novo. Aí Pedro entende e volta, né? Aí o que acontece? Ele chega lá, em Roma, vai pregar, o imperador fica puto com ele. Tô resumindo muito, né? Você viu? E aí ele é mandado ser crucificado. E ele é crucificado num estádio. Lá em Roma tinha os que eles chamavam de circos, né? Hoje tem os circos máximos lá, existe ainda. Só que ali onde era o Vaticano, ali onde é o Vaticano hoje, né? Tinha um circo, né? Que era o Circo de Nero. Aí, como é que funciona? O Circo de Nero é como se fosse uma... Já viu um jockey club? Sim. É como se fosse um jockey club, só que a pista, ela é em formato de U, assim, ela é uma pista comprida e tem uma curva bem fechada em formato de U, é isso. Uma ferradura, né? Exatamente, só que uma ferradura bem fechada. E tinha o estádio lá. Aí ele vai ser crucificado lá, em praça pública, só que no estádio, né, com todo mundo assistindo, e ele fala que ele não é digno de ser crucificado como seu mestre. Aí viram ele de cabeça pra baixo, crucificam de cabeça pra baixo, inclusive é daí que vem o símbolo da cruz invertida, tá? A cruz invertida não é dos heavy metal satanistas, é de São Pedro, tá? Então para de ficar roubando. É a cruz de São Pedro, né? É a cruz de São Pedro, a cruz de São Pedro é a cruz invertida, é a cruz de cabeça pra baixo. E aí ele é crucificado dessa forma. Depois que ele é crucificado, ele é levado pro lado de fora do Circo de Nero, onde ele é enterrado, porque essa região ficava fora da cidade. Até hoje, quando você vai em Roma, você vê que, tipo assim, a cidade de Roma ficava aqui, aí tinha um rio, do outro lado do rio ficava o Circo de Nero, que era um pouco mais afastado, sabe? E aí ele é enterrado. E esse local vira um local de peregrinação, obviamente. Se São Sebastião, que foi muito menos do que São Pedro, virou um local de peregrinação até hoje, imagina só o apóstolo, né? Sim. E aí a igreja começa a fazer peregrinações constantes lá, faz um oratório em cima do lugar, e aí a coisa vai se estendendo. Aí hoje nós temos no mesmo lugar a Basílica de São Pedro.